Senhoras e senhores, meu nome é Zanetti, sejam bem-vindos novamente ao canal Desenho Financeiro. Esse vídeo faz parte da nossa série sobre tipos de investimentos para a diversificação do nosso patrimônio. Vamos falar sobre as moedas virtuais, que nos últimos anos estão ganhando cada vez mais importância no Brasil e no mundo. Vamos buscar entender o porquê dessa avaliação. Ademais, devemos tê-lo em nossa carteira? Quais são as vantagens e desvantagens desses ativos? Quais são as suas principais características e quais estratégias podemos usar para eles? Essa série é baseada no famoso primeiro gráfico de Jeremy Siegel, onde vemos a evolução de diversas opções de ativos existentes. Esse gráfico é um dos mais importantes do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, uma das leituras obrigatórias para quem quer entrar no mundo dos investimentos. Mas apesar do título do livro, Siegel demonstra a importância de cada tipo de investimento. Nosso principal foco com a diversificação é a segurança, contra a variação natural dos ativos que compõem nossa carteira e, é claro, contra nossos próprios erros. Como vamos ver, temos diversas opções e o que vai determinar a distribuição delas em seu patrimônio vai ser a sua tolerância ao risco. Vocês devem estar cientes disso. São somente as suas escolhas que irão determinar seu crescimento patrimonial ou não. E não se enganem, deixar a gestão de seus ativos com um especialista também é uma escolha. A responsabilidade dos resultados serão seus. Mas antes de estudar um pouco sobre esses investimentos para a formação do seu patrimônio, você precisa dar alguns passos antes. Temos um vídeo sobre o que fazer antes de investir, mas basicamente vamos resumir em: tenha uma reserva de emergência consistente em poupança e não tenha dívidas, nenhuma delas. Sua reserva de emergência deve cobrir seus gastos mensais por pelo menos 3 meses, mas isso vai variar conforme a sua sensação de conforto com seus recursos emergenciais. Aqui o importante é a liquidez e não a rentabilidade, portanto a poupança é a melhor opção. Seus recursos devem estar disponíveis no momento de sua necessidade. Com relação às dívidas é simples. Não existe quaisquer rendimentos provenientes de investimentos que superem os juros das dívidas, qualquer uma delas. Sendo assim, nem tente investir com dívidas. É brigar com as leis matemáticas, tão simples quanto isso. Senhoras e senhores, o YouTube nos mostra que 80% dos que passam por aqui não são inscritos ainda. Caso gostem do nosso trabalho, se inscrevam no canal e já deem um like no nosso vídeo. Nos ajude a expandir nossa pequena área de troca de informações e estudos. Agradeço a todos vocês desde já. Vamos então entender o que são e como podemos utilizar as moedas virtuais em nossa carteira. Primeiro, devemos compreender que as moedas virtuais devem ser consideradas uma forma consistente de reserva de emergência, pelo menos até o momento. Assim, tratá-las como investimentos de longo prazo é arriscado, simplesmente pelo pouco histórico delas. Muitas coisas ou produtos já foram considerados moedas. Somente no período entre 400 e 1800 d.C., portanto, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, passando pela Idade Média, já foram usados o cobre, no Egito Antigo, gado e cereais e mel na Alemanha, arroz no Japão e metais preciosos na França. Isso se encerra de forma geral com o advento do papel moeda, mas com os governos e os bancos sendo obrigados a ter lastro da emissão do dinheiro, normalmente com ouro físico em seus cofres. Esse período se encerra no pós-Segunda Guerra, principalmente na Europa, para sua reconstrução e depois nos Estados Unidos. A partir desse momento, os bancos centrais passam a ter mais liberdade sobre a criação do dinheiro, e, após décadas de uma grande evolução tecnológica, chegamos às moedas virtuais, que parecem estar se estabelecendo cada vez mais nesse processo de evolução. Mas na prática, o que são moedas virtuais? Elas são comumente chamadas de criptomoedas, o que em resumo são linhas de códigos de programação que só podem ser acessadas por seus usuários ou os donos das chaves desses códigos. A grande maioria delas usam a tecnologia do blockchain, uma enorme lista de registros que valida as transações entre os usuários. Cada movimentação é registrada como um bloco de dados que são conectados às transações anteriores e posteriores em uma linha temporal. A famosa mineração consiste exatamente na efetivação do registro no blockchain, através de verificações matemáticas cada vez mais complexas, necessitando computadores cada vez mais potentes. Esse conceito apareceu em 2008 em um artigo acadêmico chamado Bitcoin, um sistema financeiro peer-to-peer. O autor é desconhecido, mas seu pseudônimo é Satoshi Nakamoto. Até hoje não se sabe quem é essa pessoa ou se são várias pessoas por trás desse nome. A ideia original da criação do Bitcoin era a criação de uma moeda virtual cujo valor fosse determinado pelos seus usuários. Quase 15 anos depois de sua criação, esse objetivo não foi alcançado e talvez nunca seja. Basta nós vermos que a cotação do Bitcoin e de outras criptomoedas são dadas em dólar, e que elas não são usadas no dia a dia da população em geral, ficando restritas a pessoas com grande conhecimento sobre o tema ou por pura especulação. Atualmente há diversas moedas virtuais em circulação, aproximadamente 4.000 delas, e esse número cresce a cada dia.
As três maiores em valor de mercado são o famoso e já citado Bitcoin, o Ethereum e o Binance Coin. A grande vantagem é que a complexidade crescente dos códigos em blockchain promove grande segurança nas transações entre os usuários, sendo quase impossível a falsificação. Isso sem que qualquer instituição bancária ou governamental possa intervir. Essa descentralização promove privacidade entre os usuários, existindo a possibilidade de grandes movimentações e acúmulo de capital sem origem declarada, facilitando transações do crime organizado. Por isso, cada vez mais governos buscam formas de controle e restrições sobre esse tipo de ativo. Inclusive, alguns deles já estão desenvolvendo suas próprias moedas virtuais. A Suécia já está em fase de testes do e-Krona, que vai ser emitido pelo seu Banco Central. Já em El Salvador, o governo passou a aceitar oficialmente o Bitcoin como meio de pagamentos. Em ambos os casos, alguns problemas já apareceram, como dificuldades computacionais no desenvolvimento do e-Krona ou na complexidade do entendimento de pessoas mais simples na utilização prática do Bitcoin para comprar leite no mercado, por exemplo. Esses e outros problemas tendem a serem resolvidos com o tempo. De qualquer forma, o futuro das moedas virtuais segue sendo difícil de prever. Como podemos inferir, essas são algumas das principais razões para que as moedas virtuais apresentem grande volatilidade, ou seja, há grandes riscos envolvidos no processo como um todo. Lembramos que não há problemas na existência desses riscos. O problema é o investidor não saber que eles existem. Assim, devemos considerar moedas virtuais como reservas de valor. Isso significa que são ativos úteis, com valor e poder de troca em caso de problemas econômicos graves, o que é muito comum no Brasil e demais países do continente sul-americano, além da África e da Ásia. Mas não só, o caos econômico pode advir de guerras envolvendo países relevantes como os Estados Unidos, crises sanitárias como pandemias ou catástrofes naturais de grandes proporções, como terremotos ou furacões. Como vocês já devem saber, esses fenômenos são muito mais comuns do que se imagina. Portanto, uma pequena porcentagem delas, juntamente com outros ativos próprios para reserva de emergência, como o dólar e o ouro, já é o bastante na composição total da nossa carteira, algo em torno de 3 a 5%. Existem algumas formas de investir em criptomoedas. Uma delas é através de fundos de criptomoedas negociados diretamente em uma corretora especializada, as exchanges. É claramente o método mais simples de operar o ativo, mesmo isso não sendo feito diretamente pelo investidor. Outra forma é a utilização de wallets, ou seja, carteiras virtuais. Na prática, elas guardam seu endereço no blockchain, permitindo o armazenamento e o monitoramento das suas moedas virtuais. Essa opção é mais arriscada. Você pode ter alguns problemas, desde sofrer um ataque hacker ou até esquecer a senha de sua carteira. Portanto, apesar da crescente fama e assim como outros ativos, devemos estar cientes dos riscos, além de conhecer suas características, suas vantagens e desvantagens. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Ative as notificações para novos vídeos. Deixe seu comentário e sua dúvida. Vou buscar atender a todos. Muito obrigado!